Com certeza, já com notícia nova desde cedo, Polícia Federal, então, retomando, faz hoje uma operação para apurar a suspeita de operações financeiras irregulares envolvendo o patrimônio do Rio Previdência, uma autarquia estadual responsável pela gestão das aposentadorias e pensões dos servidores públicos do Rio de Janeiro. O Rio Previdência investiu quase R$ 1 bilhão em fundos ligados a Daniel Vorcaro e ao Banco Master. Os títulos emitidos pelo banco não tinham cobertura do Fundo Garantidor de Créditos. Essa operação está em andamento e quem vai contar todos os detalhes para a gente é o Fábio Serapião, que já se conecta aqui conosco, a quem eu agradeço a presença já. Fábio, um bom dia para você, estamos fazendo a conexão por aqui agora sim. Um bom dia, conta para a gente em detalhes qual é o objetivo diferencial dessa operação de hoje da Polícia Federal. Bom dia, Natália, bom dia, Josias, a todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, esse é um novo braço dessas várias investigações envolvendo o Banco Master. E esse é um primeiro passo que aproxima o caso do Banco Master, Natália, ao poder público, né? Aqui a Polícia Federal lá do Rio de Janeiro. Esse caso não foi autorizado pelo ministro Dias Toffoli, ele foi autorizado pela Justiça Federal lá do Rio de Janeiro. E ele mira servidores do Rio Previdência para saber o motivo pelo qual esses servidores investiram ou colocaram quase R$ 1 bilhão no Banco Master por meio da compra de títulos ali. A Polícia Federal fez busca do presidente, que está fora do país, então não foi encontrado, e agora tenta avançar na investigação para saber qual foi a base técnica para colocar esse dinheiro no Master. Esse é o objetivo da investigação, Natália. É muito interessante, inclusive vou aproveitar para a gente abrir sua coluna aqui, Serapião, até para quem tiver interesse, quiser assinar o All Plus, a gente deixa o QR Code também ao lado para ter todos os detalhes. Serapião trazendo para a gente aqui que esse é o primeiro movimento que aproxima mais as investigações do poder público, né, Serapião? Então foi autorizado pela Justiça Federal no Rio de Janeiro, não diretamente pelo ministro Dias Toffoli. Eu queria só que você explicasse um pouquinho para a gente também, quando você diz que estão no momento agora de tentar entender o porquê da colocação desse R$ 1 bilhão em fundos do Master e não em outros formatos que poderiam ali trazer rentabilidade, o que a PF coloca quando diz que esse movimento expôs o patrimônio de um órgão ali estadual a um risco elevado e incompatível? Quer dizer que não tinha necessidade de fazer esse tipo de movimento e eles querem essas respostas agora? A resposta que a Polícia Federal busca encontrar, Natália, primeiro o material está mantido em sigilo por enquanto, então a gente não tem muitos detalhes do que a polícia coloca ali para fazer essa busca. Mas basicamente é porque se colocou esse dinheiro num banco que há algum tempo já vinha sido questionado por causa dos CDBs, enfim, já era um banco que estava na mira ali de vários órgãos de investigação, da CVM, do Banco Central. E a Polícia Federal quer entender por que o governo do estado, via Rio Previdência, colocou esse dinheiro no Banco Master e se expôs, quando ela cita a exposição, é o fato desse valor, né? Você colocar tanto dinheiro somente em um investimento que há alguns anos já está ali com o holofote em cima dele por causa das suspeitas relacionadas ao Banco Master, né? Essa exposição que a Polícia Federal é isso. Por que colocar tanto dinheiro de uma autarquia pública do Rio de Janeiro em apenas um investimento em um banco que não é conhecido como um dos principais bancos do Brasil, né? Não é um grande banco. Então é esse o motivo que a Polícia Federal fala sobre essa exposição, Natália, quer entender por quê. Quem que ordenou, quem que pediu para que esse investimento fosse feito, com base em que análise técnica esse investimento foi feito. É isso que a Polícia Federal tenta descobrir agora, fazendo essas buscas e tentando avançar nessa investigação. A gente fica no aguardo de ter mais detalhes sobre isso, Fábio. Só para a gente encerrando a conversa também, já tinham tido alertas de outras instituições de controle estranhando esses movimentos. Se a gente puder fazer um apanhado aqui nesse sentido justamente da Previdência, da pensão e daqui do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro sobre o caso, o que já tinha sido levantado em torno desse movimento? O Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro já tinha apontado algumas irregularidades nesse investimento, tinha feito alguns questionamentos
Em dezembro do ano passado, um dos alvos hoje, que era gerente de investimento, já tinha sido exonerado do cargo por causa da suspeita de irregularidades nesse aporte. Então, é aquele tipo de investimento, e isso não é algo que aconteceu só no caso Master, né? Eu lembro de algumas outras investigações da Polícia Federal no passado, Operação Miqueias, e outras operações que mostravam alguns bancos, alguns fundos que recebiam investimentos dessas agências estaduais de previdência, principalmente por causa da influência política e não por causa de uma decisão técnica sobre o investimento, né? E no caso do Master, além do Rio de Janeiro, tem outros estados e outros fundos de previdências aí que também investiram no Banco Master e que também devem ser alvo de investigação para entender o porquê desse investimento. No caso da Rio Previdência, vale lembrar que o presidente, que é alvo de busca hoje e que está fora do país, ele é um indicado do União Brasil, muito ligado ao Rueda, que é o presidente nacional do União Brasil. Então, quando eu falo que essa fase é uma fase que aproxima o caso Master da parte pública, né, do poder público, é por isso. Que aí vai ter que se investigar se essa decisão do aporte do investimento da Rio Previdência nesses valores, de quase 1 bilhão, né, cerca de 970 milhões, se foi um aporte a partir de uma decisão técnica ou se teve essa influência política desses grupos políticos que são responsáveis pelas indicações de presidente e de outros cargos no Rio Previdência. Então é isso, é um investimento, como eu disse, Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual, e todo mundo já apontando aí, né, o valor muito grande do investimento num banco que não era tão grande, já estava sob engano. Então a Polícia Federal quer apurar isso e avançar nesse sentido para saber os motivos desse aporte e saber se esses apontamentos que já tinham sido feitos pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas, se eles têm realmente razão e se esses investimentos, de alguma forma, foram irregulares, Natália. Ver os tentáculos se juntando de alguma forma também, né, Josias? Queria te ouvir, aproveitando até, eu adoro os nomes das operações da Polícia Federal, né? Sempre tem uma tradução ali, de certa forma. Aqui, nesse caso, a gente está falando da Operação Barco de Papel, que, de acordo com a Polícia Federal, o nome foi dado no contexto de investimentos como uma metáfora para ativos financeiros que têm alto risco de crédito e esse lastro frágil, como a gente vem vendo nos casos do Banco Master. E aí disse que a analogia funciona porque, assim como um barco de papel, Josias, esse tipo de investimento é fácil de ser realizado, é atrativo, porém se desfaz rapidamente diante de condições adversas. Queria te ouvir sobre quais movimentações a gente pode ter agora daqui para frente a partir dessa apuração e dessa operação nova. Entre todas as indignidades praticadas no escândalo do Banco Master, a fraude contra fundos de previdência de estados e municípios é uma das mais indignas. Envolve a malversação da aposentadoria de servidores. Roubaram a aposentadoria. Barco de papel é um bom nome, afundou. Né? A Polícia Federal está com o novelo na mão desde o final, do ano passado, desde novembro. E a operação que foi deflagrada nesta sexta-feira é apenas o primeiro fio de uma extensa e bilionária meada. Começou pelo Rio de Janeiro, chegará ao Amapá. No total, estão sob investigação pelo menos 18 fundos de previdência de estados e de prefeituras. Juntos, esses fundos aplicaram ali alguma coisa muito próxima de 2 bilhões de reais em letras financeiras micadas do Banco Master. E esse disparate vincula o escândalo bancário ao mercantilismo político. No Rio, a Caixa da Rio Previdência, que é o Fundo Previdenciário dos Servidores Estaduais, foi entregue para o União Brasil, que é presidido pelo Antônio Rueda, um amigo do banqueiro falido Daniel Vorcaro, e a entidade enfiou ali quase 1 bilhão de reais, 970 milhões de reais, em papéis podres do Master. E depois do Rio, o estado que mais carbonizou verbas de aposentadoria no Master foi o Amapá, com 400 milhões de reais. Ali, no Amapá, embora o governador Clécio Luiz seja afiliado ao Solidariedade, a caixa registradora da Amprev Amapá Previdência foi confiada a um afiliado do Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, outro chegado do Vorcaro. Então, o Fundo Garantidor de Crédito começou a devolver
nesta semana, de quem perdeu, começou a devolver o dinheiro, quem perdeu até 250 mil comprando CDBs do Master. Né? Essa operação com as entidades previdenciárias, ela é mais deletéria, mais indigna até, porque o papelório comprado com o dinheiro dos servidores não está coberto pelo FGC, esse Fundo Garantidor de Crédito. A verba foi para o beleléu. Por isso o nome Barco de Papel é muito apropriado, Natália. Você sabe que a vida não tem cura. O único remédio para o nascimento e a morte é usufruir do intervalo. E todo mundo sabe que vai morrer, mas o crepúsculo da existência ele é mais leve, mais suave, para quem reserva parte do salário para a aposentadoria. Foi o que fizeram os servidores. Esses fundos de previdência jogaram o dinheiro da aposentadoria em papéis micados do Master. Agora vai ser difícil recuperar. E se não recuperar, o que é mais provável, os servidores vão ter que aportar mais dinheiro. O caixa dos estados vai ter que botar mais dinheiro nesses fundos. Então, realmente, o barquinho de papel afundou. É de uma crueldade ainda mais forte quando a gente vê as movimentações nesse sentido, né, Josias? Queria te ouvir para a gente fechar aqui também, Fábio, da parte da organização disso tudo. A gente está falando aqui no caso do Rio de Janeiro, tem estados, municípios já com o Ministério Público em investigações no sentido desses aportes, que são o foco agora dessa operação sendo feitas, outros que imagino que ainda não estejam olhando para essas movimentações. Como que a gente pode ver esse caso do Rio de Janeiro se replicando por outras partes do Brasil? Como que a gente pode amarrar a história aqui para ver o que a gente pode esperar daqui para frente? A gente não tem bola de cristal, mas nesse caso a gente está vendo muito investigações e respostas caminhando juntas, né? É isso. A investigação que tramita aqui no Supremo Tribunal Federal investiga o Master em si, né? O Master, relação com o BRB, o Master, uso de fundos para desviar dinheiro do próprio Master em favor da família Vorcaro e sócios, né? Então, essa parte aqui vai mostrar que realmente, e tem mostrado que realmente havia algum tipo de crime sendo praticado no âmbito do Master. Agora, essas investigações nos estados, igual essa do Rio de Janeiro, ela mostra que nessas cidades, nesses estados que também aportaram dinheiro no Master, outras investigações devem surgir, porque aí elas não investigam o Master em si, elas investigam as suas próprias autarquias que investiram no Master para entender o porquê elas fizeram esses aportes. Então eu acho que a partir de agora já deve estar rolando outras investigações nesse sentido. O Josias citou aí do Amapá, que é o segundo que mais colocou dinheiro ali, que também, né, Davi Alcolumbre do União Brasil, mesmo União Brasil do Rueda, que é o cara que indicou o presidente da Rio Previdência no Rio de Janeiro. Então tende a pipocar essas investigações nos estados e nos municípios, para daí, dado que o Banco Master é o que a gente está vendo hoje, eles entenderem por que os seus servidores tiveram o dinheiro colocado no Master a partir de agentes públicos e que fizeram esses aportes que, a maioria, ao que parece, tinha mais relação com a questão política do que realmente com a questão financeira desses aportes renderem frutos aí para os aposentados. Então, a tendência é que essas investigações nos estados elas pipoquem para que agora entendam por que esses fundos de previdência gastaram tanto dinheiro com o Master. Enquanto isso, aqui em Brasília, essa investigação relacionada estritamente ao Master também prossegue para mostrar como que se deu a fraude dentro do banco. E daí a gente também vai descobrir como que se deu a fraude nas pessoas, nas empresas e nos fundos de previdência que também colocaram no Master e tentar entender se tudo isso tem relação com alguma atuação de grupo político ou de grupos políticos que fizeram com que o Master fosse bombado nos últimos anos aí, com muito dinheiro de fundo de previdência, muito dinheiro vindo de CDB e depois esse dinheiro escoando para onde até o momento a gente não sabe, mas é o objetivo da PF descobrir, Natália.